Ópera é um trabalho coletivo. Vai ter uma equipe aí por volta de 20 a 30 pessoas para que faça tudo correr bem da cortina para trás. Para um espetáculo começar, a gente tem que se certificar que a luz está certa, que os atores todos estão em seus lugares, que estão todos preparados, se os músicos, se tiver orquestra, já não falte ninguém. Quem dita a ação é o maestro. Filmar uma ópera demanda uma outra visão do espetáculo. Ópera é um trabalho coletivo, como a ambição dela é reunir todas essas artes. Ela tem uma comunidade de realizadores muito grande. Ela é feita por uma grande quantidade de artesãos. Tem um monte de profissionais por trás que às vezes o público não percebe a presença ou o trabalho deles, mas que são fundamentais para que a cena seja a mais verdadeira possível, né? Artistas, no mínimo 100. E entre técnicos e direção e prestadores de serviços, no mínimo mais 50. O coordenador de palco tem a função de conhecer todo o espetáculo do início ao fim, de todas as deixas, de luz, de som, se for o caso, de balé, entradas e saídas de bailarinos, de cantores, se for o caso de uma ópera. Contra a regra ele faz a mutação de cena, né, como os materiais de adereço, figurinos, né, e marcação de cena, de móveis, né, de objetos, entrada e saída desses objetos. Ai, a adrenalina é sempre a mesma. Sempre falta um mês para a gente conseguir estrear. Seja um espetáculo pequeno, seja um espetáculo grande como é uma ópera. A gente sempre acha que a gente precisaria de muito mais tempo, sempre, né? Isso é importante, né? Um diretor, Paulo José, ele disse, um mês antes da estreia está tudo pronto. Uma semana antes, falta mais um mês para a gente acabar. Isso é a parte do processo normal, né? A gente sempre precisa são muitos ajustes. Para um espetáculo começar, a gente tem que se certificar que não tem nada na frente do palco, quando um faxineiro vem a varrer, esquecer uma vassoura. Começa a partir daí. Certificar que a luz está certa, que os atores todos estão em seus lugares, que estão todos preparados, se os músicos, se tiver orquestra, já não falte ninguém, para ter uma total harmonia. Eu não trabalho sozinho, né? Geralmente, quando a ópera tem muitos materiais, muita artilharia, nós temos uma equipe de 8, dependendo da necessidade, até mais gente, para ajudar, né, dividir esse material, porque ele não entra só numa coxia, né? Tem variações de coxias e entradas. E no momento que a orquestra está tocando, regendo, essas coisas todas, então esses materiais, quando saem, tem que sair com muito cuidado, porque não pode cair, não pode fazer barulho. O chefe de iluminação, ele se encontra com o iluminador do espetáculo, um balé, ópera, não importa, entrega de prêmio, e ele tem que ler a planta de luz dado por esse iluminador, ou ele fazer a planta de luz e passar para o palco, reproduzir essa planta de luz, né, no palco. Ela é feita baseada no cenário, a articulação, a movimentação dos artistas, ela é feita a planta de luz dentro com as medidas do teatro. Eu monto os refletores, né, a distribuição de acordo com a planta do iluminador. Tem a afinação, que é uma coisa feita comigo também com o iluminador. E depois é feita a gravação, que é uma concepção do iluminador, a dosagem de luz. A dosagem de luz, em certo ponto, mais forte, em certo ponto, mais fraco.
e dando destaque ao artista. Tanto a ópera ao vivo quanto a ópera gravada, a atenção é a mesma, o cuidado é o mesmo, o número de ensaios é o mesmo, porque mesmo sendo gravada, a gente tenta fazer com que não tenha que ser interrompida, porque isso também acarreta um incômodo para os artistas, né? Um desconforto para os artistas, para os solistas, para os bailarinos, as bailarinas. Então, o ideal é que essa ópera, quando ela é gravada, ela seja gravada do início ao fim, sem interrupção, pelo menos cada ato, né? Então, o cuidado é o mesmo. Quando a ópera é filmada, por causa da sensibilidade das câmeras, a iluminação tem que ser ter menos luz, porque senão a câmera pega muito mais forte. Quando me chamam para fazer um trabalho de registro, de filmagem de uma ópera, eu procuro conhecer profundamente a música, ouvir o máximo que eu puder, fazer com que ela seja íntima de mim. E é importante que a gente venha aos ensaios, que acompanhe o trabalho que o diretor está fazendo na montagem, que a gente veja o cenário, a luz, para que a gente faça uma reprodução daquela montagem. A gente tinha um trabalho antes de preparação, de escolha dos lugares, enfim, desse briefing que nos era passado, que a gente estudava o programa, mas quando começava, a gente, enfim, era quase que um transe de 2 horas, porque eram 2 horas de atenção. Se você relaxasse um momento, as pessoas em geral estão sempre em movimento, então poderia macular aquele plano, né? Qualquer filmagem você está sempre atento aos cantos do quadro, né? Enfim, a tentar estar sempre rastreando e tentando antecipar os movimentos. Porque no caso da ópera é bem legal, porque os movimentos são relativamente bem marcados e você, se você está com uma atenção, né, uma boa atenção na cena, é bem possível identificar pelos olhares, enfim. Eles estão também se comunicando de forma tácita ali no palco. Filmar uma ópera demanda uma outra visão do espetáculo, porque você, em vez de assistir com aquela distância usual, você se aproxima da cena. Então, certamente, isso exige uma outra preparação dos cantores, isso exige um outro tipo de direção cênica. E, comparando as diversas gravações, nós vemos que existem produções que são apenas para serem filmadas, enquanto existem produções para o palco que são simplesmente filmadas. São coisas diferentes. Quem dita a ação é o maestro. A encenação ela é montada pelo encenador, pelo diretor da ópera. Então, o ideal para a gente não se perder é que a gente acompanhe através do maestro e através da partitura. E que a gente saiba de cor, que a gente faça uma decupagem, venha nos ensaios, estude realmente o máximo que puder para que a câmera fique invisível. O ideal num registro, o bom registro, é aquele que é como num filme, num bom filme. Você não sabe onde a câmera está, você está dentro da história que está sendo contada. Há uma peculiaridade em filmar ópera, do jeito que a gente filma aqui, que é mais um registro, né? A ópera está sendo encenada para o público, não para as câmeras, aqui no caso municipal. E aí isso localiza a filmagem num lugar na fronteira entre documentário e ficção, acho um pouco. A situação é documental, ou seja, ela acontece a despeito da filmagem,
mas ao mesmo tempo ela é muito estudada, ela tem uma precisão, que é da ópera, e que serve muito ao cinema, ou enfim, à filmagem, assim, né? Então eu lembro que quando você me fala sobre filmagem de ópera, a coisa que primeiro me vem à mente é esse prazer de repente estar acompanhando um solista e o coro entra em quadro assim de maneira absolutamente precisa e natural, assim, melhor do que talvez se fosse um filme. Em geral a gente filmava mais de uma apresentação. Então essa primeira era uma filmagem muito de aprendizado, né, em que alguns pontos a gente perdia e tal, mas aí como havia em geral uma segunda vez, uma segunda apresentação, a gente já estava mais atento para aquela montagem específica. O Ópera na Tela, ele tenta, e eu acho que ele tem sido muito bem sucedido nessa tentativa, trazer para o público brasileiro o que há de mais atual e de melhor qualidade em filmes de ópera realizados no mundo. Uma outra importância fundamental é você ampliar esse público, é você dar oportunidade a pessoas que nunca estiveram num teatro de ópera, que nunca assistiram ópera em casa, por um DVD, na internet, pelo YouTube, de nenhuma outra forma, ter a oportunidade de ter contato com ópera pela primeira vez e de uma forma grandiosa, quer dizer, com grande qualidade de imagem, com grande qualidade sonora, transformando essa experiência num convite a que esse novo público passe a se interessar por ópera, conhecer ópera, gostar de ópera. O mais importante é transformar a ópera numa linguagem que interesse aos ambientes de educação, aos lugares e aos públicos, às pessoas que estão envolvidas com educação. Tem um item de paixão nessa história, de conhecer o que é aquela coisa que parece um palácio enorme, né? Um espetáculo que demora mais de 2 horas, mas como que aquilo se sustenta há tantos séculos, há 3 séculos, né? E continua aí vivo quanto forma, quanto gênero musical. A ópera abarca essa modernidade, essa versatilidade, essa capacidade de inovar. Testa fai